Estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo. E esse mês nós vamos falar da jornada da cura. No mês passado nós falamos de consolação, né? Temos aprendido durante todo esse programa Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, justamente que nós estamos aqui nos relacionando com o mundo para nos desenvolvermos. E aí a gente vivencia diversas experiências que provocam o despertar da nossa inteligência, né? E por isso nós vivenciamos desconfortos, oscilações emocionais, sentimos dores, né? E aí a gente precisa da consolação para realinhar a nossa mente, o nosso raciocínio, o propósito de estarmos aqui, né, para entendermos o sentido disso tudo. E esse mês nós vamos falar de cura, porque a cura realmente é uma trajetória, né? Por isso o nome Jornada da Cura. São ações contínuas que vão nos ajudando a dissipar o mal, né? Seja ele qual for, seja orgânico, seja mental, espiritual, emocional, comportamental, né? Então a gente dissipa e a gente vai absorvendo e adotando novas condutas, seja de comportamento também, pensamentos, emoções, a forma de lidar, para que a gente consiga sair de um quadro colérico e ir para um quadro de equilíbrio, né? Então, durante esse mês, a gente vai explorar isso, tanto no âmbito comportamental, quanto no âmbito físico, porque os dois são efeitos do nosso estágio psíquico e emocional, né? Então, hoje nós vamos falar da cura em si, ok? O mês vai tratar da jornada da cura. Então, eu convido você a acompanhar esse programa durante todo o mês para que você consiga vivenciar realmente uma sequência de semanas com algumas atividades que eu vou, inclusive, propor aqui, vou sugerir, para que você consiga, quem sabe, dar início a essa jornada de cura, né? E por que eu digo quem sabe? Porque nós vamos explorar isso aqui hoje. A cura é um processo muito pessoal, né? Muito interno. E porque nós estamos aqui no mundo para evoluirmos, certo? Então, você veio para o mundo para evoluir. Você veio para o mundo para o despertar da sua inteligência, das suas virtudes. Então, a gente precisa lembrar que a nossa vida não começou aqui e agora, né? A gente já viveu muitas outras histórias em outros momentos do mundo, onde as leis do mundo eram outras, os costumes eram outros, né? Você pode ter, inclusive, vivenciado outras experiências em outros países, com outras culturas, certo? E nessas experiências anteriores que você vivenciou, você desenvolveu conceitos, crenças, e a partir desses conceitos e das crenças na vida, você foi adotando determinados comportamentos que foram ensinados, né, pela cultura que você foi inserido, pela família que você teve, e também comportamentos que você mesmo foi desenvolvendo no amadurecer da trajetória, né? Então, você teve várias encarnações e cada encarnação foi provocando em você reflexões e emoções, e a partir das reflexões e emoções que foram provocadas,
você foi fazendo escolhas, certo? Lembra quando falamos da lei de liberdade, o livre-arbítrio? Então você foi fazendo escolhas e foi tirando conclusões, foi criando os seus painéis conceituais e foi adotando comportamentos pela sua sobrevivência, por uma aprovação social, enfim, somos provocados de diversas maneiras, né? Durante a vida no mundo, e vamos adotando padrões comportamentais. E quando esses comportamentos são muito repetidos, eles acabam se tornando um vício comportamental, né? Ele se automatiza. Quando a gente vê, a gente já fez, a gente nem pensa mais, né? A gente fez. É o nosso normal, é o nosso padrão. E aí a gente desencarna e vai para uma nova encarnação levando isso com a gente. Porque quando eu desencarno, eu continuo sendo o mesmo, né? Eu vou para o plano espiritual sendo a mesma Bárbara, com as minhas crenças, com os meus conceitos e com os meus costumes. A gente até conversou sobre isso quando nós falamos de céu, inferno, do processo de desencarne, né? Bom, então, quando eu desencarno, eu continuo sendo eu. E aí eu vivencio outras experiências na erraticidade, né, no plano espiritual. E quando eu venho na próxima encarnação, continua sendo eu também, entende? Então, eu venho com os mesmos conceitos, né, adquiridos, somados à experiência que eu tive no plano espiritual. Eu trago os mesmos ódios, os mesmos amores, né? Os mesmos padrões comportamentais, as mesmas vicissitudes, já que foram comportamentos que se tornaram vício. E por isso eu tenho tendências comportamentais, né? Por isso, quando a gente vê os nossos filhos ainda pequenos, né, bebês mesmo, a gente já vê a diferença de personalidade que não foi construída nesta relação atual com o mundo, né? São espíritos que estão trazendo essas vicissitudes, estão trazendo esses padrões das vidas anteriores, né? Cada um de nós tem a sua própria bagagem, uma bagagem construída de um somatório de todas as encarnações tidas até aqui. E aí, quando eu venho com o objetivo de evoluir. E para evoluir, para desenvolver habilidades que eu ainda não tenho, para mudar conceitos equivocados, para mudar, eu vou precisar passar por situações que vão me colocar num estado de desconforto, porque é esse desconforto que me leva às reflexões que eu preciso para tentar uma nova conduta. Se eu não tiver esse desconforto, eu vou sempre viver mais do mesmo. Eu vou fazer aquilo que eu sei, eu vou repetir os meus padrões e eu não vou mudar, né? Já que está tudo bem, está tudo certo, não é? Agora, quando está desconfortável, eu começo a buscar outros meios de lidar com a situação. E é aí que eu desenvolvo novas habilidades, que eu reflito, revisito a minha bagagem, revejo conceitos, né? Decido, né? Eu passo a entender que estava equivocado nisso, não, isso daqui é isso mesmo. E assim vai, é assim que eu cresço. E por isso a gente vivencia a dor. Nós já falamos, inclusive, sobre isso há uns meses atrás também, num episódio que fala da dor, né? Então, as doenças orgânicas que eu adquiro são efeitos no corpo físico dos meus desequilíbrios espirituais. Porque o crescimento, a evolução é do espírito, né? Lembremos, quando nós falamos lá, acho que no primeiro mês do planejamento encarnatório, nós falamos isso.
A roupagem física é um instrumento para que eu me relacione com o mundo e desenvolva as maturações que eu preciso desenvolver. Então, o meu organismo físico reflete quem eu sou para me direcionar às necessidades de mudança, de amadurecimento, tá certo? Então, eu tenho deficiências físicas, eu tenho tendências orgânicas, eu tenho doenças, eu tenho essa aparência física com uma proposta educativa. Tanto que, quando a gente desencarna, o corpo se deteriora, ele fica para o mundo, ele deixa de ser necessário, porque a verdadeira vida é a minha, de espírito, né? Então, quando a gente vai entrar num processo de encarnação, eu, espírito, acabo refletindo ao corpo físico as minhas necessidades de maturação. E é por isso que os nossos corpos físicos são diferentes, se comportam de maneira diferente e nos proporcionam estágios de saúde diferentes. Por isso, você possui doenças que o outro não tem. O outro possui doenças que você não tem. Em determinado momento ou durante toda uma trajetória, você goza da saúde. Em outro momento ou em outra trajetória, você carece da né? Então, esse desafio orgânico vem te trazer desconfortos que lhe são necessários para você revisitar a sua bagagem e mudar. Sempre tem um cunho educativo. O mesmo se dá com os nossos desequilíbrios emocionais, com os nossos desequilíbrios espirituais. Por que Deus permite que você sofra obsessões? Por que Deus permite que você se desequilibre a partir da influência dos espíritos? Porque você está lidando com o efeito do que você causou. Entende? A gente busca a reparação, porque a gente quer estar em dia com a lei de amor. Então a vida, né, nos impõe a lei de causa e efeito. Teve um mês que nós falamos sobre isso, nós falamos das leis morais, né, e a gente explicou isso. Então, Deus permite que eu vivencie os efeitos dos desequilíbrios que existem em mim. Quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente aprende isso. Que o processo obsessivo que você entrou, você somente entrou porque você abriu a porta, se sintonizando, concordando com as sugestões maléficas, tá certo? Então, a resposta a quem eu sou está em todos os setores da vida. Ela se imprime, né? As minhas deficiências espirituais se imprimem no meu corpo físico através de doenças, se imprimem na minha psique, se imprime na minha vibração, né? Na minha frequência energética, ou seja, no meu lado espiritual, se imprime no meu emocional. Quantas vezes você buscou a cura de uma doença e você não conseguiu pela medicina? Você só conseguiu adquirir essa cura quando você se resolveu na mente, através de terapias psicológicas, né? Quantas doenças a gente tem como efeito do nosso emocional? Quantas vezes você já foi no médico e ele disse: o que você está sofrendo é de estresse? Então, o nosso estado se reflete em tudo. São doenças, deficiências, obsessões, desequilíbrios emocionais. Por isso, a gente precisa recorrer à cura. Porque nós somente estamos vivendo esses desequilíbrios, seja no setor que for, por uma proposta educativa.
Por isso, a revolta de estar vivendo essas doenças, né, não ajuda, agrava, porque elas vêm como proposta educativa. Você vai conseguir alcançar a cura entendendo a proposta educativa e jogando esse jogo, né? Vivendo o que essa proposta educativa está te propondo. Aí você vai alcançar o êxito do processo. Mas, na teoria, é muito fácil de entender. Na prática, é que está a complexidade. Porque a partir do momento em que eu sinto dor, eu não consigo não sentir dor. A dor existe, eu estou sentindo, né? Quando eu tenho uma deficiência orgânica, eu estou lidando com limitações, eu estou sofrendo efeitos dessas limitações. Isso é fato, não é drama, né? Não é fantasia, é real. Eu vivencio prejuízos reais. Quando eu estou em desequilíbrio emocional, eu sinto o desequilíbrio. Eu sinto, ele está aqui, né? Então, como alcançar o equilíbrio se o que eu estou sentindo de verdade, profundamente, é o desequilíbrio? Se eu estou passando por um processo obsessivo, as influências já estão conectadas comigo. A teoria de que temos que elevar os nossos pensamentos e buscar uma conduta melhor é de fácil entendimento, mas vivenciar isso é muito difícil porque eu estou sintonizado com os meus obsessores por concordar com as sugestões. Eu não consigo simplesmente sair desse estado de repente. Então, a cura é um processo. É uma sequência de diversas ações que precisam ser adotadas numa constância. Porque eu não planto e colho imediatamente. Eu tenho que ter ações de preparar a terra, eu tenho que ter ações de plantar, eu tenho que ter ações de cuidar daquela semente, a água, a luz, a temperatura. Aí às vezes eu tenho que ir lá alterar a terra de novo. Aí eu vou cuidando, aí quando começa a crescer, eu falo, opa, agora eu vou colher o fruto, ainda tem um caminho, né, do desenvolvimento do caule, até que o fruto venha e eu posso usar. E se eu desistir de cuidar disso no meio do caminho, aí eu coloco tudo a perder. Por isso, esse mês, então, nós vamos falar do processo de cura, mas para que falemos disso, é muito importante que entendamos a necessidade dos desequilíbrios, sejam eles orgânicos ou espirituais, porque eles são efeito do meu emocional, da minha psique enquanto espírito. Então, se eu tenho desequilíbrios, é porque eu não estou bem. Eu, espírito, não estou bem. E se eu estou constatando que eu não estou bem, é um fato. Eu preciso dessa educativa. Eu preciso rever minha bagagem e eu preciso adotar nova conduta. Então, eu te convido a realmente acompanhar esse programa durante todo o mês, porque agora, entendendo o significado da cura, você entende que ela vem curar você enquanto espírito, ela vem te transformar, te elevar, tirar você de um estágio e te levar para o outro. E aí você começa a compreender a seriedade da proposta da cura, o quão ela é importante. Você começa a compreender que não, você não tem que deitar e dizer, isso é um karma, eu aceito, vou sofrer. Porque o karma é proposta educativa.
faz sentido o que você está vivendo. Então vamos passar esse mês juntos para que você se proponha uma trajetória diferente em benefício da sua libertação de tudo isso que está acontecendo. Então nos encontramos semana que vem, onde nós vamos falar da cura do comportamento. Eu quero a cura dos meus comportamentos. Até semana que vem.